Nós agradecemos, Senhor meu Deus, pela oportunidade que temos de estarmos todos reunidos em Seu nome. Agradecemos aos trabalhadores espirituais que nos doam fluidos balsâmicos e salutares, que nos transmitem bons pensamentos, e também aos trabalhadores encarnados que nos acolheram e estão nos assistindo. Que seja possível, Senhor meu Pai, desempenhar este trabalho, sendo auxiliada pelo mentor Erasmo Gurgel. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o amor e o egoísmo. Nós utilizamos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. 31 a 46. A parábola dos cabritos e das ovelhas está contido no final do sermão profético. E disse Jesus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele se sentará no trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então ele dirá aos que estão sentados à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estive nu e me vestiram, fui estrangeiro e me acolheram, estive enfermo e cuidaram de mim, fui preso e me visitaram. Os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos faminto, sedento, nu, como estrangeiro, doente? Quando foi que te vimos nestas condições e te ajudamos? Ele então dirá: todas as vezes que auxiliaram um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que assistiram. Ele então dirá aos que estiverem sentados à sua esquerda: malditos, afastem-se de mim ao fogo eterno, pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, necessitei de roupas e não me vestiram, fui estrangeiro e não me acolheram, estive doente e não cuidaram de mim, estive preso e não me visitaram. E eles perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos nestas condições e não te ajudamos? E ele responderá: todas as vezes que deixaram de fazer a um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que deixaram de ajudar. Estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Nós podemos utilizar o Livro dos Espíritos, das questões que vão de 886 até 892. E lá os Espíritos nos informam que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Amar o próximo é fazer todo o bem que seja possível, é fazer aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Mas o amor, ele está vinculado à caridade. Caridade que é ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade que não se restringe apenas a dar esmolas, até porque pedindo esmolas o homem se degrada moral e fisicamente, ou seja, o homem se embrutece.
A sociedade que se baseia na justiça divina, ela sabe que deve prover a vida dos mais fracos sem humilhação. Ou seja, ela deve prover a existência daqueles que não podem trabalhar. Mas existem muitos que dizem que são obrigados a mendigar. Se eles tivessem tido uma educação moralizadora, certamente não cairiam nos excessos da perdição. E Erasmo nos envia então a primeira imagem. Nós estamos acostumados a ouvir falar de mendigos, de esmolas, e quando nós ouvimos isso, nós nos lembramos na hora das pessoas que estão jogadas na rua, dos esfarrapados, daqueles que realmente não têm nada para comer. Mas aqui nós não estamos dizendo apenas destes. Pensemos que existem pessoas que passam por situações difíceis, complicadas financeiramente e precisam de auxílio. E quando eles recorrem a alguém, a uma alma bondosa para que possa lhe auxiliar, eles encontram ajuda. Estes são aqueles que entram para a mendicância, sendo jovens, fortes, podendo trabalhar e prover sua subsistência, realizando o trabalho que dignifica e que envia ao homem diversas virtudes, diversos ensinamentos para a sua vida. Estes se acomodam a pedir e acabam explorando as almas bondosas. E é disso que nós estamos falando quando dizemos que se tivessem uma boa educação moral, não cairiam nos excessos da tentação, poderiam prover suas necessidades. Existe um outro grupo de pessoas que são aqueles que se vestem bem, que têm uma boa condição de vida, mas estes pedem muitas vezes para os seus familiares. São aqueles que acabam explorando pai, mãe, padrinhos, acabam tendo uma vida muito confortável às custas do trabalho alheio. Não deixa de ser mais uma mendicância, é pedir, é se acostumar a pedir ao outro aquilo que pode obter por si mesmo, por sua intelectualidade, seu esforço e suas próprias forças, sua motivação. Mas, voltando ao nosso estudo, no Livro dos Espíritos, questões de 913 até 917, o egoísmo de todos os vícios é o mais radical, porque dele provém todos os males. Nós podemos dizer que aquela pessoa que deseja alcançar a perfeição moral, ela deve expurgar todo o egoísmo do seu coração, porque o egoísmo será incompatível com as leis divinas, neutralizará todas as qualidades. Ele será extinto de nossa sociedade quando os homens se instruírem espiritualmente, menos valor derem às coisas materiais. Ele se enfraquecerá à medida que as pessoas derem muito mais valor à vida moral do que à vida material. Quando nós reencarnamos diversas vezes, nós nos depuramos e nós nos despojamos do egoísmo e das demais imperfeições. Mas já existem homens que são isentos de egoísmo. Estes são os caridosos. Numa sociedade sem egoísmo, todos viverão como irmãos, sem fazer mal algum, auxiliando-se numa grande solidariedade. Nós podemos utilizar o amado Mestre Jesus como nosso exemplo de amor e caridade, e utilizar a imagem de Pôncio Pilatos como o egoísmo em pessoa, porque ele lavou suas mãos, se isentando de qualquer responsabilidade, momentos antes da crucificação de Jesus. Jesus, que nunca repeliu ninguém e nem temeu prejudicar sua reputação quando andava com pessoas ditas gente de má vida.
No livro Na Escola do Mestre, Vinícius nos informa que o primeiro grupo, aquelas pessoas que foram colocadas à direita, aqueles que auxiliaram os seus semelhantes, estes foram conduzidos pelo amor. O segundo grupo, estes foram conduzidos, receberam a influência do egoísmo. Céu e inferno dependem da solidariedade ou do isolamento em que você se colocar nesta sociedade. A condenação dos esquerdistas foi proveniente do bem que eles deixaram de fazer. Então, lembrando que não basta não fazer o mal, nós precisamos produzir o bem em larga escala, aos montes. O sentimento que desperta em nós o interesse pelos que sofrem é o amor. Agora, a indiferença, a frieza, isso está relacionado à resistência do egoísmo. E todas as virtudes são modalidades que o amor assume no bem. Então, Vinícius nos informa que Jesus, ele reencarna, ele acaba assumindo todos os sofredores, todos os abandonados do mundo nesta parábola. É quando ele fala que cada padecente está relacionado com um problema social. Portanto, aqueles famintos, os sedentos e os nus relacionam-se com a miséria. Os doentes com enfermidades de forma geral. Aqueles que foram encarcerados com todos os crimes, a violência que paira na sociedade. E o estrangeiro, aquele que é forasteiro, o que perambula ao léu, são os desocupados da sociedade. Vinícius diz que nós devemos encarar todos os problemas sociais e buscarmos soluções para todos eles. É claro que tudo se cumpre diante da justiça divina. Todas as ocasiões são pertinentes para a evolução de cada um de nós, que antes de reencarnarmos solicitamos estarmos ligados a determinadas condições sociais para que pudéssemos evoluir com determinado aprendizado. Porém, nós devemos participar e auxiliarmos com nosso esforço pessoal para a evolução do planeta. Todos os males que infelicitam o planeta estão ligados à organização social vigente, que é cheia de egoísmo. Toda a necessidade das pessoas está relacionada ao lucro, sempre na obtenção de interesses dos bens materiais ou até mesmo ligados à vaidade, a prestígio. Mas nós devemos nos esforçarmos para que, dentre esta luta, sempre saia vitorioso o amor sobre o egoísmo, o sentimento sobre os interesses. É a única forma de assegurarmos a felicidade que nos é permitida vivenciar neste planeta. No livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, no capítulo 25, nos lembra que tudo isso está relacionado com os deveres materiais e morais que nós temos uns para com os outros, que nós devemos cumprir uns para com os outros, principalmente dos mais favorecidos para com os menos favorecidos, que devem aplicar a lei de fraternidade. E ele nos explica que dar de comer não é simplesmente dar a esmola, mas é proporcionar o trabalho honesto que garanta o pão de cada dia. Por exemplo, Erasmo me manda uma imagem. Sabe aquela vizinha que faz pão, a outra que faz trufa, fizeram panetone, pão de mel, vão fazer ovos de Páscoa? É uma oportunidade de você auxiliar para o trabalho honesto de alguém. Quando uma pessoa te pede para fazer uma limpeza na sua casa, passar uma roupa,
ou até mesmo varrer a frente da sua casa, é uma oportunidade de você auxiliar com o trabalho de alguém, trabalho digno e honesto. Dar de beber é instruir nas leis divinas, iluminando a alma, combatendo a ignorância. Quando nós dizemos sobre o estrangeiro, quando você acolhe o estrangeiro, é o refugiado, é aquele médico boliviano que nós apontamos e dizemos, com aquele eu não quero passar. É quando você não faz acepção entre as pessoas, é quando você estende a mão a todos que precisam de você, independente de como essa pessoa esteja, vestida ou qual seja a sua aparência. Auxiliar e cuidar dos doentes é quando você leva uma palavra consoladora que fortifica, que você leva resignação, paciência e coragem para enfrentar aquelas tribulações e, por favor, jamais sejam pessimistas com o doente. Aquela pessoa que busca reabilitação, e eu tenho vários exemplos sobre isso, e alguém chega e diz, mas você ainda não melhorou? Acredito que você nem vai conseguir andar. Não é disso que o doente precisa, meus irmãos, é de fé e coragem. Mas nós também podemos dizer daquele que está no cárcere. O cárcere, só quem produziu erros dolorosos, e uma visita pode levar fortalecimento moral suficiente para que ele consiga buscar regeneração, para que ele busque se reconciliar com as leis divinas. Portanto, Jesus ensina como os felizes podem auxiliar os infelizes e como todas as pessoas que desejam eliminar do coração o egoísmo podem trabalhar para se tornarem humildes de coração. Ainda diz que o egoísmo, ele desvia o cristão do seu comprometimento que tem com todos os preceitos evangélicos, e nós devemos manter vigilância e oração para não repelirmos jamais todas as pessoas que Jesus envia para socorrermos em seu nome. O cristão, o crente em Cristo, ele consegue sentir as dores físicas e morais dos seus irmãos que sofrem como se fossem em si mesmo. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Você se aflige com os problemas alheios? Você consegue se sensibilizar com uma pessoa que está muito próxima de você e que cheira mal, e é esta imagem que Erasmo me envia, que caminha recolhendo coisas pela rua, praticamente fora da realidade, com toda a condição de faminto, sedento e quase nu? Será que nós conseguimos perder uma noite de sono, porque sabemos que uma gestante com seus 4 filhinhos não tem alimentos dentro de casa e o marido está preso? Como é a nossa sensação diante dos problemas sociais? Porque isso faz toda a diferença dentro das nossas casas, no bairro em que nós vivemos, aqui na Casa Espírita. Como é que nós acolhemos as pessoas? Como é que nós olhamos para elas? Porque somos todos iguais em nome de Deus, irmãos, criados à sua imagem e semelhança. Será que nós temos desprezo, nojo? Buscamos nos afastar porque o cheiro nos incomoda? Ou realmente nos preocupamos se ele se alimentou naquele dia? Será que é mais fácil para nós dizermos que ele está alcoolizado quando ele está caído ao chão? Ou pensarmos que ele teve um problema de saúde e precisa de socorro médico? Esta reflexão que Erasmo me pede para deixar, esclarecendo que todos vocês que afirmaram que sofrem e que buscam auxiliar este que sofre, meus irmãos, vocês já têm a fagulha do amor dentro de si.
Certamente já estão eliminando o egoísmo porque sentem a dor do outro e, com certeza, são maravilhosos trabalhadores na seara do Mestre para auxiliar os nossos irmãos. Eu agradeço a oportunidade que tive para finalizar. Me acompanhem na prece. Amado Pai, nós agradecemos esta oportunidade de compreender os ensinos de Jesus. Agradecemos a Erasmo, que nos instruiu. Pai, que nós possamos olhar os nossos irmãos com compaixão, com solicitude e nos esforçarmos para encontrarmos as soluções na nossa sociedade, não deixando de lado as nossas obrigações, porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Senhor meu Deus, ilumine a nossa mente para não fugirmos de nossas responsabilidades com os irmãos necessitados. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Erasmo, mais uma vez.